O Senhor, o Senhor Deus diz assim: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele, mas o justo viverá da fé. Conclusão. A fé que agrada a Deus é a fé sobrenatural. É aquela fé que você não precisa tocar para saber que Ele está ali. Você não precisa ver para saber que Ele existe. Então, esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Porque Ele não se agrada daquele que recua. E o que isso significa? Significa que quando nós começamos a andar na vontade de Deus, a andar e praticar a vontade dele, a gente está se colocando em uma fila. É assim, imagina uma fila em que você estaria aguardando a resposta de Deus. Porém, você não sabe qual é a sua hora, mas você tem que ficar nessa fila. E você, nessa fila, você não tem que questionar quem está recebendo na tua frente. Porque Deus, Ele sabe o momento e a hora certa de entregar aquilo que Ele já prometeu. Então, existe essa fila onde que nós, que obedecemos, que praticamos a vontade dEle, a gente está nessa fila. E estar nessa fila é voltando para o passado, quando Ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto receba o poder. Então, essa fila é a mesma coisa. Você e eu temos que obedecer essa ordem. Porque a sair dessa fila, a gente está recuando. E Ele não tem prazer. O Senhor, Ele não tem prazer daquele que recua. Então, a gente tem que permanecer nessa fila. Para que, quando Ele vir com a resposta, a gente esteja lá no lugar onde Ele mandou que ficássemos, em Jerusalém, na posição de receber. Então, essa fila, ela não tem começo nem fim. Por quê? Porque Deus, Ele conhece o momento certo de entregar aquilo que Ele prometeu. Nós devemos apenas obedecer aquilo que Ele já preparou. Aquilo que Ele quer que a gente fique em obediência, em ordem, para que Ele venha entregar nas nossas mãos. Porque a fé sobrenatural é essa fé que Deus se agrada. A gente não precisa ver, a gente não precisa entender, a gente precisa só apenas crer. E não é por merecimento, porque ninguém merece nada. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece nada. Apenas você tem que crer no que está escrito, você tem que crer no caráter de Deus. Você não precisa se apoiar em pastor, em bispo, em ninguém. Você tem que se apoiar nesta palavra. Porque a palavra de Deus é a voz dele, é a boca dele. É quando você abre, é Deus falando contigo. Então você tem que crer nisso. Se ele falou, se a palavra saltou aos teus olhos, então é ele falando contigo ali. Você não precisa de ninguém. Apenas crer que vai acontecer. E Deus, Ele é fiel para responder as suas orações, desde que você esteja na fila, desde que você esteja em obediência a Ele. Entendeu? Porque muitos precisam tocar, precisam apalpar, para saber que Deus está ali. E Deus não trabalha dessa forma. Deus, Ele trabalha na contramão da situação. Muitas vezes o problema ali piora, mas é Deus ali. Deus está ali. Precisa você saber tocar, mas Ele está ali porque você está vivendo a fé sobrenatural, a fé que agrada a Ele. Deus, dessa forma, se você recuar, Ele não tem prazer. Porque Deus, Ele tem caráter. E Ele é justo. Então, não seria justo da parte dele você obedecê-lo, você ser fiel a ele nos dízimos, nas ofertas, e de repente você não ter aquilo que ele prometeu. Não seria justo da parte dele.
Mas o importante é você ficar firme. Por quê? Porque ele tem caráter e ele é justo. Então, se você está na posição que ele quer que você fique, vai chegar aquilo que tu pediu. No tempo certo, vai chegar. Porque, às vezes, a gente não está pronto para receber. Então, a gente precisa passar por desertos para que, quando a gente venha receber aquilo que ele prometeu, a gente seja pronto para receber. E, às vezes, esse processo é dolorido. O deserto é dolorido. A espera é dolorida. Mas é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa experiência com ele. Porque quando ele aparece, quando você tem uma experiência com Deus, você não vai ter essa experiência com Deus no bom, no bem melhor da tua vida, não. É no deserto, é só você e ele, é você e ele só ali que ele aparece. E você vai ser tentado no deserto. Jesus foi tentado, mas Jesus não se curvou à vontade do diabo. Então, não recue naquilo que o Senhor quer de você, não recue, porque senão ele não vai ter prazer. Não recua, porque se você sair da fila e for trabalhar com a sua própria força, você não vai ter a proteção de Deus. Porque enquanto a gente está nesta fila, a gente está protegido. A gente está protegido dos males, das guerras deste mundo, a gente está protegido das investidas desse mundo perverso. Não saia da fila, não saia daquilo que o Senhor já está preparando para você, porque se você sair, você vai ficar vulnerável, porque você pode até ganhar, aparentemente você pode até dizer, olha, eu estou bem, mas não é assim, porque você não está com a proteção de Deus. E quando a gente está debaixo da obediência, a gente tem a proteção de Deus, entendeu? Deus te abençoe.